Então tá, boa tarde pessoal, estão me escutando? Todo mundo escutando bem? Sim. Ok. Pois bem, então continuando a nossa conversa introdutória. Tá gravando aqui? Tá gravando. Continuando então a nossa conversa, né, que é essa introdução sobre a dinâmica da plataforma continental. Então, de manhã eu comecei a expor algumas coisas importantes, né, do contexto da disciplina e a questão da física, né, que para vocês poderem entender adiante as coisas mais facilmente, para não ficar aquela coisa que entra para um lado e sai pelo outro, para vocês capturarem, assimilarem e terem isso como uma ferramenta importante na vida profissional de vocês, né? Então é importante vocês terem essas noções essenciais bem fixas, né? E só para começar essa aula, assim, né, essa conversa, né, que duas coisas são essenciais, né? Quais são essas duas coisas essenciais da física que nós temos que ter bastante solidamente entendido na cabeça da gente? O que eu falei de manhã aqui? Tem duas coisas ultra importantes que vocês aprendem em física. O princípio da conservação da massa, né, que diz que a massa não aparece, a massa não desaparece, então a massa está em um lugar, ela vai para o outro, então um lugar vai perder massa, outro lugar vai ganhar massa. Mas esse é um princípio fundamental. E o outro qual que é? É a mesma coisa. E não existe princípio da continuidade, é equação da continuidade ou princípio da conservação de massa, né? O jeito de falar corretamente essas coisas. Mas continuidade e conservação de massa são sinônimos, é a mesma coisa. Então, princípio de conservação de massa não cria, massa não desaparece, super importante. E qual que é o outro princípio fundamental que nós trabalhamos? Isso que foi 4 horas atrás, hein? Todo mundo... Conservação do movimento. Tá, então esses são dois dos princípios, mas não se preocupem, né? Mas assim, e o Pavlov, vocês lembram do Pavlov? O que eu falei do Pavlov? Tá, aprendizado por repetição. Então vocês vão, a gente vai repetir esses dois conceitos importantes, porque eu acho que é uma das mensagens mais importantes que vocês têm que ter como oceanógrafos. Tá? Vocês vão ser oceanógrafos, vão saber um monte de coisa de biologia, de geologia, de química, de física, mas eu vou me esforçar bastante para que vocês, como oceanógrafos, lembrem-se que existem os dois conceitos muito importantes, que é a conservação de massa e a conservação de movimento. Só para dar um exemplo para vocês como isso é importante, né? Uma vez eu estava com um colega meu, que ele é biólogo, né? E daí a gente estava conversando, ele estava viajando, ele estava conversando e ele me falando assim, né, que ele estava usando o exemplo assim para dar a importância de reciclar lixo, não sei o quê. Daí ele falou ele dizendo que comentando na aula dele, ele falou assim: "Não, imagine se a gente produzir lixo, né? Vai criar uma montanha de lixo que vai até a Lua." Né? Eu falei para ele: "Pô, isso é completamente equivocado esse conceito, né? A menos que você traga lixo, material de outros lugares do universo para a Terra, é impossível." Né? Então, essas coisas assim que parecem um exemplo, assim, não. É muito importante saber que isso tudo é fisicamente muito
preso a regras, e essas regras são relativamente simples, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, vai acabar a água do mundo, né? Então, assim, tipo, isso é uma sentença errada. Por que essa é uma sentença errada? Né? Porque eu já escuto várias vezes assim, as pessoas falam, vai acabar a água do mundo. Por que essa é uma sentença completamente equivocada? Porque a água não vai desaparecer, ela A água só não vai vai estar em desaparecer. outro lugar. Talvez a qualidade da água fique ruim em todo lugar. Mas a água vai estar aí, a água vai estar. Quer dizer, talvez em alguns bilhões de anos a água desaparecer. Realmente, quando o Sol começar a inchar, daqui a 4 bilhões de anos, a água vai desaparecer. Mas a água não vai acabar. Tipo, a quantidade de água a gente vai ver numa aula sobre ciclo hidrológico que a água é mais ou menos constante na Terra. Né? Não dá para dizer que ela é constante, mas ela é bastante constante. Bom, enfim, então esses conceitos, né, da conservação do movimento e da conservação da massa são importantes porque é com eles que a gente assim, entende as causas e consequências de vários fenômenos nos oceanos e nós aqui particularmente nas plataformas continentais. Né? Por exemplo, vocês já escutaram certamente em várias disciplinas a ressurgência. O que é uma ressurgência costeira? Né? O que é uma ressurgência costeira? Né? Não acredito que aqui nunca ninguém escutou algum professor de fitoplâncton, de peixe, de pesca, de néctar, não sei o que, falar sobre ressurgência. Né? O que é uma ressurgência costeira? Quando uma corrente, normalmente de água fria com bastante nutriente, de camadas mais profundas, acaba submergindo perto da costa, trazendo nutriente, e aí tem toda a sucessão ecológica que acontece em cima disso. Tá, mas emergindo, né? Não submergindo, emergindo. Isso, desculpa. Então, tem uma água que emerge. Né? O fato de emergir requer o quê? Que a água que estava ali anteriormente seja removida dali por alguma outra força. Exatamente. Quer dizer, são duas coisas. Mas, primeiro, se aquela água está emergindo, significa que a água que estava ali tem que ir para outro lugar. Né? Então, vocês entendam que isso é muito dinâmico. Né? Tipo, se tem uma ressurgência que a água ali está fria e tem rica em nutrientes, e nutrientes são consumidos também. Né? Se aquela água ficar ali, os nutrientes vão acabar também. Então, se aquela é uma área muito rica, porque os nutrientes estão continuamente aflorando de águas profundas, significa que a água que estava ali está indo para outro lugar também. Mas o fato dela emergir é uma ação, e uma ação requer o quê para acontecer? Se a água está emergindo, né, isso... Não é a reação. Mas requer que alguma força esteja atuando para que isso aconteça. Ainda mais que aquela água, né, se vocês lembrarem, né, a água é fria, é mais fria que a água em volta, né, então ela é mais pesada. Né, então ela não deveria estar ali em cima, mas ela subiu. Alguém está executando trabalho. Né, para o trabalho, para carregar uma água pesada que estava lá embaixo, para cima. Né, então tem uma força. E daí a gente pergunta, da onde está vindo essa força? Quem está executando esse trabalho? Né? Então, porque a água estava lá embaixo, ela ganha energia potencial quando vai para cima, né? Carregou ela para cima, ela ganha energia potencial. Quem está executando isso? Então, tudo isso, vocês estão vendo assim que conservação de massa, conservação de movimento. Tá? Então, cara, tudo gira em torno disso. Tá? Quer dizer, não é tudo, mas muita coisa que a gente trabalha, assim, muitos problemas, é essa situação de você ter movimento, ter conservação de massa, e uma coisa trabalha com a outra. E, assim, indo um pouquinho mais para o lado das ferramentas que nós usamos, né, possivelmente vocês todos já tiveram em algum momento, espero, né, uma introdução sobre modelos numéricos
hidrodinâmicos? Tiveram, né? Imagino que sim. Sim? Não? Não sei. Eu tinha que descobrir Uma como das que... cadeiras dos últimos anos. Não, mas assim, tipo, não estou falando de disciplina, mas eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um modelo numérico hidrodinâmico, né? Ou não? Nunca viram em nenhuma disciplina, nenhum professor mostrando o resultado de um modelo, comentando como que funciona, nada assim? Ver alguma coisa sobre já, né? Circulação dos oceanos, o professor acaba mostrando, ondas e marés, mostra algumas coisas, mas não é muito a fundo, Não, não, mas não é muito a fundo, não precisa ser muito a fundo, mas vocês já viram o resultado de um modelo numérico, então, né? Um filminho daqueles, as flechinhas para um lado para o outro. Então, o modelo numérico, essencialmente, é nós transformarmos a equação da conservação da massa, que é a equação da continuidade, e a segunda lei de Newton, em um conjunto de equações que a gente resolve em vários lugares dentro de uma malha, de um grid, de um modelo e coisas assim. Tá? Óbvio, tem complicações, tem coisas mais complexas, mas um modelo numérico hidrodinâmico é uma maneira da gente resolver numericamente, né, quer dizer, através de um código de computador, a equação da conservação de massa conjuntamente com a equação da conservação do movimento. Tá? E é basicamente isso, quer dizer, muito mais complicado do que isso, né, mas a essência do modelo numérico é essa, hidrodinâmico, né? Tá? Então é por isso que eu vou insistir com vocês durante o curso, né? E daí vocês, daqui a algumas aulas, vocês vão estar fera. Assim, quando eu perguntar, você fala, conservação de massa e conservação de movimento. Porque é realmente uma das coisas que mais importa que vocês aprendam aqui como oceanógrafos. Pois bem, e aí nós vamos falar de algumas outras coisas agora. Então, dentro do contexto, né, do que é oceanografia física, né, que vocês viram dinâmica dos oceanos. E aí, pensem assim, por que vocês estão vendo agora a dinâmica da plataforma continental? Para que ter uma segunda disciplina, né, de dinâmica? Dinâmica dos oceanos, a gente vê mais o geralzão, bacia oceânica, onde não tem muita influência do fundo. Plataforma continental tem influência, então imagino que mude bastante as coisas. Fique mais complexo. Exatamente. Né? Então, em dinâmica, né, é um curso, geralmente, de todos os cursos de oceanografia que tem no Brasil, é uma cadeira que a ementa dela é dinâmica dos oceanos. Né? Quando se fala oceanos, é escala, né? Lembra essa palavra, escala de bacia. Né? Então, escala a gente vai falar muito aqui também no curso. Né? Vocês entendem o que é escala? A Cristal entende. Mas eu queria assim, quando eu falo assim, escala de bacia, vocês entendem o que significa quando eu falo escala de bacia? Ou escala de plataforma? A bacia oceânica é grande, né? É planetária, né? Tem milhares de quilômetros de largura, milhares de quilômetros de comprimento, milhares de metros de profundidade. Então, quando a gente fala de escala de bacia, que isso a gente vai falar na próxima aula com mais cuidado, né? É uma coisa. E geralmente quando vocês têm o curso de dinâmica dos oceanos, a escala que o curso se desenvolve é a escala de bacia oceânica. Embora tenha algumas coisas de escala menor, né? Por exemplo, o Ekman não é uma escala oceânica, mas é um efeito que funciona nos oceanos. E aqui, no curso de oceanografia aqui da FURG, né, eu diria que vocês, eu acho bom, né, que vocês têm, além da dinâmica dos oceanos, vocês têm também a oceanografia física de estuários e tem a dinâmica de plataforma, que talvez seja até um pouco demais, assim, talvez a gente está até pensando em juntar essas duas disciplinas para fazer uma só, porque a escala é parecida. Mas agora, o que nos interessa aqui é trazer conceitos fundamentais que vocês viram lá na escala de bacia oceânica, que são idênticos: conservação de massa e conservação de movimento.
E vamos ver como que isso se aplica sobre as plataformas continentais, né? Porque é bem diferente. Quer dizer, embora a água seja água, tanto a água no oceano quanto a água na plataforma é água. Segunda lei de Newton no oceano é a segunda lei de Newton na plataforma. Conservação de massa na plataforma é igual a conservação de massa nos oceanos. Mas muda que, por exemplo, a profundidade da plataforma é muito menor do que a profundidade oceânica. Então, alguns problemas vêm, não é problemas, mas alguns fatos interessantes vêm daí. E aí, por exemplo, em dinâmica dos oceanos, o fundo não existe praticamente, tá? Não existe fricção de fundo. Né? A única fricção que tem é na interface ar-oceano-atmosfera. Mas quando a gente vai trabalhar com a plataforma, o papel da bacia que contém o fluido passa a ter um papel muito mais importante, porque nós temos muito menos fluido relativamente. Né? Então nós temos um ambiente muito mais raso. Qual que é a profundidade da plataforma? De 100 a 120 metros? Essa é a profundidade da plataforma continental. Pensem bem. Qual que é a profundidade da plataforma? Qual que é a profundidade mínima da plataforma? Mínima seria 0? 0. E a máxima? Até onde vai a plataforma? Até a quebra da plataforma. Até uma linha que se chama de quebra de plataforma, porque é onde que muda a declividade. E qual que é a profundidade da quebra? Em média, 200. Tá? Em média. Quer dizer, se eu, assim, tipo, na verdade, esse 200 aí me soa meio lenda urbana, tá? Porque eu nunca vi uma plataforma que quebra em 200 metros. E eu já trabalhei em várias. Porque aqui no Rio Grande do Sul, ela quebra em, alguém sabe aqui qual que é a profundidade da quebra aqui? 160 metros, eu acho. Tá? Lá em Pernambuco, ela quebra em 60 metros. No Pará, eu acho que ela quebra em 150 metros, alguma coisa assim, né? Não sei onde que ela quebra em 200, mas tem essa lenda urbana aí que a plataforma quebra em 200 metros. Talvez seja uma média que alguém fez aí no mundo inteiro. Mas tem profundidade, mas eu também sei que tem lugares que a plataforma quebra em 400 metros. Né? Então, depende muito aonde que você está no mundo, né? Porque a plataforma é muito característica do local onde ela ocorre, né? A gente vai lembrar um pouquinho sobre tectônica de placas, né? Que tem diferenças de plataforma ativa, passiva e coisas assim. Então, obviamente que se nós estamos trabalhando na borda oceânica da plataforma, a presença do fundo não vai ser tão importante. Mas se nós estamos trabalhando na borda continental da plataforma, na borda continental, né, mais para o lado da Terra, a fricção, o efeito de interação com o fundo é enorme, né? Além da presença da linha de costa. Quer dizer, a presença do talude também orienta as correntes de borda também nos oceanos, mas não é tão radical quanto a presença de uma linha de costa. Porque na linha de costa, isso é o que a gente chama assim de condição de contorno do problema. O nosso problema, que nós vamos investigar aqui durante o curso, é a plataforma continental. Né? Mas o que a gente acha é a plataforma continental? É aquela parte do continente que está submersa, que vai até a quebra da plataforma. Começa na linha de costa e vai até a quebra, que pode ser em torno de 200 metros. A linha de costa é então nós temos um contorno, que a gente chama uma condição de contorno, que é a linha de costa. E essa linha de costa, essa condição de contorno, ela tem uma característica muito importante, que ela não permite transporte de água através dela. Né? A menos que você tenha um estuário, uma baía, uma lagoa, não há
transporte através da linha de costa, né? Então isso cria uma constrição à hidrodinâmica muito importante. Enquanto que na borda da quebra da plataforma, ali é uma linha que a gente chama aberta, né? Porque a água do oceano pode vir para a plataforma, assim como que a água da plataforma pode ir para o oceano. Então existe possibilidade de troca, né? Se a gente pensar na linha do continente para o oceano. E é um problema que lá, o pessoal que trabalha com os oceanos, com os modelos oceânicos, eles têm ali as interações, eles, assim, na verdade, com modelagem, muito da modelagem é você tentar enganar o código para ele fazer coisas que você quer que ele faça. Mas não é um problema muito, assim, que o pessoal investe muito, tem muita dor de cabeça, né? Porque o oceano termina lá em 200 metros, ali eles põem uma região tampão ali que resolve os problemas. Mas nós, na plataforma, nós estamos interessados muito na interação do fundo e no que acontece nesse trecho. E aí nós temos, por exemplo, ondas de gravidade, né? Que vocês já tiveram a disciplina de ondas e marés, né? Qual que é a importância das ondas de gravidade na dinâmica dos oceanos? Né? Vocês tiveram dinâmica dos oceanos. O professor de dinâmica dos oceanos alguma vez comentou sobre as ondas de gravidade? Assim, eu pressuponho que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? O que é uma onda de gravidade? Onda de vento. Sabem? Ok? Não tem certeza? Sim. São as ondas que quebram na praia. Tá? Então, assim, quando sopra o vento, parte da energia do vento é convertida em energia ondulatória na superfície do oceano. O professor de dinâmica dos oceanos mencionou alguma vez durante a disciplina inteira ondas. Eu imagino, quer dizer, há outros tipos de ondas, mas ondas de gravidade? Eu acho que não. Porque ondas de gravidade definitivamente não tem papel. Sim? O que ele mencionou das ondas de gravidade? Fiquei curioso. Como forma, como elas se dissipam, qual é o neutralizador delas? Em dinâmica dos oceanos? Não, ondas marés. Não. Já comentou ondas marés. Eu tô falando em dinâmica dos oceanos. Não. Não, eu acho que lá em dinâmica dos oceanos ninguém comenta em ondas de gravidade. Olha, existe, mas não... Não falou, isso aí é problema da Elisa quando for dar aula. Então, porque ondas de gravidade não tem papel nenhum na dinâmica dos oceanos. Tem um pouquinho, assim, tá? Elas têm conversão de momento ali, não sei o quê, mas é mínimo, assim, não tem papel nenhum. Assim como as marés, tá? Existem marés nos oceanos, mas elas não são importantes nos oceanos. Porque é interessante, porque, bom, a maré é uma onda também, uma onda longa e uma onda rasa. E as ondas de vento são ondas profundas e de alta frequência nos oceanos. E elas não têm importância nenhuma nos oceanos, tá? Porque uma onda, ela transmite energia, mas não transporta massa, tá? Mas, quando a maré sobe na plataforma continental, isso muda de figura, tá? Não aqui porque aqui não tem maré, mas, por exemplo, se a gente estudar as marés lá no Mar da Irlanda, ou na Península Valdez, a gente vai ver que as marés são muito importantes na dinâmica local. E quando a gente vai para ambientes mais rasos, por exemplo, abaixo de 20 metros, raso é relativamente raso, né? Tudo é relativo, mas imagine que as ondas de vento estão chegando em águas rasas, né? Águas rasas é menos que 30, menos que 25 metros. As ondas passam a interagir com o fundo, né? E quando elas passam a interagir com o fundo, elas mudam seu comportamento e elas começam a transportar mais massa e elas começam a afetar o fundo. Então, isso não é problema para quem trabalha com dinâmica dos oceanos, mas é um problema, não é problema para ninguém, isso é um fato, né, que existe. Mas a gente não pode ignorar esses efeitos quando a gente fala de dinâmica da plataforma. Porque quando a gente fala de dinâmica da plataforma, a plataforma vai da linha de costa à quebra. Então, próximo da costa, que é onde realmente eu particularmente trabalho mais, ondas geradas por vento e marés
não podem simplesmente ser descartadas do problema, né? Fazem parte da gente tentar entender. Então, por isso que essa disciplina tem o seu motivo de ser, além de que aí a gente pode entrar na lenga-lenga, né, da importância, né? Por que é importante estudar a plataforma continental? Tem todos os aspectos interessantes da física, né? Mas assim, por que estudar as plataformas continentais? Por que assim, né? O que vocês podem me dizer? Bom, tem grande influência na costa, né? E do ponto de vista antropológico, que é o que faz a gente estudar tudo, a maior parte da sociedade está em cidades que são costeiras. Então, uma vez que elas influenciam, tem uma certa importância estudar isso. Bom, tem essa importância, mas vamos, então, associado a isso, por exemplo, a gente pode, aonde ocorre a maior parte da navegação do mundo? Quer dizer, não vou dizer que é a maior parte da navegação, mas os maiores congestionamentos náuticos do mundo. Tem um site, que chama-se, deixa eu ver se eu lembro qual que é. Eu não lembro assim, mas IAS é um sistema de identificação de navegação náutico. IAS, não sei exatamente o que significa o acrônimo, mas tem um site que você usa IAS World, alguma coisa assim, e vai mostrar um mapa do mundo com todos os navios, porque todo navio de médio, grande porte, assim, barquinho de pesca não tem, né? Mas qualquer barco de transporte, de apoio à indústria de óleo e gás, tudo atividade eólica, tem que ter um aparelho chamado IAS, que é tipo um identificador, né? Que você pode saber em qualquer momento aonde que esse barco esteve ou vai estar. Que é importante, por exemplo, quando derrama óleo, né? Que barco que passou aqui? Então, é possível seguir todos os barcos, todos os navios com esse troço que chama-se IAS. Tá? Então, alguém faça o favor de procurar no Google aí o que significa exatamente IAS. E se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver as rotas de navegação, né? Porque em tempo real, né? Vocês vão ver agora aonde que estão todos os navios do mundo que tem o IAS, que são muitos navios. E aí vocês vão ver como as regiões de plataforma são tumultuadas em termos de navegação. Né? Então, assim, se navega no mundo inteiro. Mas aonde se concentra os hubs, né, de portuários, você tem uma concentração de navegação. Né? Então, inevitavelmente, né, quer dizer, onde você tem muito trânsito de navios, né, é inevitável que cedo ou tarde aconteçam acidentes. Então, o fato de termos não sei quantos por cento da população humana vivendo próximo das costas, e pelo fato de que a grande maioria das grandes cidades costeiras serem áreas de hubs portuários, isso, ali ó, Automatic Identification System. Tem o de avião também, mas o avião acho que tem outro nome. Esse é o de navio. Tudo que é navio, veleiro, assim, tem que ter o transmissor AIS e o receptor. Que daí você olha no radar lá, você vê lá todos os teus vizinhos próximos. Então, nós temos nas plataformas continentais esse aspecto de que, são áreas que ocorre grande potencial de risco de acidentes entre navios e barco menor, porque são muito movimentadas. Né? Então, se vocês pegarem e olhar o sistema do IAS no Mar do Norte, é uma loucura. Tá? Ou no Mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho, no Estreito de Suez. Quando teve o encalhe lá do navio, lá talvez vocês tenham visto lá o pessoal mostrando na televisão um monte de pontinhos de sequência de navios esperando na fila para passar no canal. Cara, é muito navio navegando no mundo, tá? E próximo dos portos, a navegação fica muito mais tumultuada. E veja aqui em Rio Grande, né? Vocês estão sempre vendo um navio entrando e saindo, e
é questão de tempo que um acidente aconteça, né? Não é questão que é inevitável que o acidente aconteça. Então, isso já é um bom motivo para a gente estudar a plataforma continental e entender, né? Porque se acontecer um acidente, né, 2 navios baterem e cair uma carga potencialmente tóxica nos oceanos, nós temos que saber o que vai acontecer. E nós temos que entender, se houver uma operação de salvatagem, né, nós temos que entender as correntes, os ventos, as ondas, para questões práticas. Então, olha só, eu não estou falando de ciência aqui, né? Não é questão de ciência, é questão prática. Né? Nós temos que conhecer bem a plataforma, que é uma questão científica, né, de entender como que funciona a plataforma, mas uma questão prática é como funciona a plataforma para poder mitigar acidentes como esse. Né? Então, e vocês, imagine se vocês vão estar lá sei lá, daqui 20 anos, vão estar lá numa agência de controle ambiental, né? Ter essa noção básica de como funciona, que tem as correntes, que tem o vento, etc. Tal, é importante. Bom, outras coisas que são importantes na plataforma. Então, uma é navegação. Né? Então, todo mundo aqui compra no AliExpress, né? Tipo, não vende avião, né? Vende navio. Então, tipo, é navegação. Quase hoje em dia, né? Não sei se vocês já viram se vocês têm um iPhone, sei lá, qualquer celular desse aí, as peças são feitas em 10 países, 20 países diferentes. Então, isso é super importante atualmente. Tipo, a globalização, ela requer o transporte contínuo de uma peça de um lugar para outro para montar lá um celular em algum canto. Bom, vamos ver. O que mais que é importante? O que mais que acontece de importante nas plataformas? Então, a navegação é uma delas. Né? Tipo, o que mais? Assim, vamos ver do ponto de vista prático. Tá? Produtividade primária, ok, mas não, tá tudo bem. Uma coisa leva a outra, né? As plataformas são os ambientes mais produtivos do planeta. Tá? Quer dizer, você pode ter um estuário aqui, um estuário lá, mas não. 90, assim, é um número meio assim cabalístico. 90% das capturas de peixe e lulas e qualquer pescado ocorrem aonde? Nas plataformas continentais. Tá? Então, assim, tem pesca oceânica? Tem. Os caras vão pescar atum, vão pescar peixe-espada, não sei o quê. Mas peixe, né, em quantidade, ocorrem nas plataformas continentais. Tá? Então, tem a navegação da pesca, né, que imagina, assim, eu acho que todo mundo aqui já viu quando tem a época da curvina, tem centenas de barcos pescando aqui próximo do cassino, né? Mas vocês vão aqui ver, vocês veem, barcos estão entrando e saindo o tempo todo. Então, e esses barcos são pequenos, né? Então eles estão pescando na plataforma, eles não vão lá no oceano. Tanto é que lá no oceano não tem nada. Quer dizer, eles vão lá, em alguns lugares tem, mas oceanos são grandes desertos, né? Comparados com as plataformas. Então, as plataformas têm uma imensa atividade pesqueira. Diga-se, em torno de 90% das capturas de pescado no mundo. Então, isso tem problema de navegação, né, que daí, assim, uma questão prática. Sumiu um barco de pesca, né, tem que procurar, cadê? Tem que ter conhecimento de como funciona a plataforma. E tem que ter conhecimento de como sustenta aquela produção primária, né, e como que sustenta aquela atividade de pesca. Por que acontece isso? Que mecanismos que fazem que aquela área seja tão produtiva? Ressurgência, aporte continental, mistura, estratificação, né? Então, isso é importante estudar do ponto de vista acadêmico, né? Por que aquela área é tão produtiva assim? Né? Por que áreas são mais produtivas do que outras? Por que determinado tipo de organismo prefere uma área do que outra? Então, tudo isso é questão acadêmica, de você entender como que funciona. Mas tem a questão prática de que realmente lá se pesca muito, então a gente tem que entender e tem que regular também, né? Então, assim, quanto pode pescar aqui? A gente tem que saber estimar qual é a produção para poder ter, então pode pescar não sei quantos zilhões de toneladas de peixe. Mas
com o nosso conhecimento cada vez mais profundo dos oceanos, a gente sabe que os oceanos têm modos de variação. Tem o El Niño, tem o dipolo do Atlântico, tem a piscina quente do Atlântico, tem sei lá, um monte de modos de variação que afetam como ocorrem a resposta dos oceanos e das plataformas. Né? Então você pode ter anos que tem mais nutrientes, tem anos que tem menos nutrientes, e isso futuramente vai ter que ser quantificado assim, não, tem ano que pode pescar mais, tem ano que pode pescar menos. Tipo, atualmente isso é muito fraco ainda, né? O pessoal passar uma régua assim, não, pode pescar até tal dia e depois de tal dia não pode mais pescar. Eles fazem o defeso. Mas essa questão de defesa é uma questão dinâmica, tem anos que um fenômeno ocorre mais tarde, ou um ano que aquele fenômeno ocorre mais cedo, então isso é dinâmico. E essa dinâmica tem que ser entendida para poder gerenciar melhor o recurso, né, para poder regular melhor e que preservar mais satisfatoriamente o meio ambiente. Né? Tipo, não vai deixar de existir pesca, mas a pesca pode se tornar mais sustentável. Né? Tipo, não ser tão prejudicial assim ao ambiente tal qual ela é atualmente. Bom, então temos pesca e tem navegação. O que mais? Tem essas coisas, mas isso aí já é, assim, é uma interação muito costeira, né? Tá? Mas isso não é tão importante assim. O que mais que tem nas plataformas continentais que são muito importantes? Não são pouco importantes. Então tem a pesca, tem a navegação. As plataformas de petróleo, extração, né, de recursos não renováveis. De geral, mineração em geral. Tá? Então, assim, colocar petróleo como mineração também, que é um tipo de técnica de mineração. Aonde que se extrai petróleo? Tá? Raríssimos lugares se extrai petróleo no talude. Tá? Mas eu não sei número, não vou dizer um número aqui, talvez 95%, 98% do petróleo do mundo. Não, tem vários lugares que é continental, né? Mas assim, no mar, talvez 98% dos poços de extração de óleo e gás estão aonde? Sobre as plataformas continentais. Não que não tenha petróleo no fundo do oceano, tá? Deve ter. Tá? O petróleo, gás, certamente tem. Só que você fazer um sistema para baixar se vocês imaginarem a complexidade que é fixar uma plataforma de petróleo, baixar um tubo de 4 quilômetros no meio do oceano, isso é uma obra extremamente complexa. Então é muito mais fácil fazer isso sobre as plataformas continentais e até determinadas regiões do talude. Né? Então, a maior parte da extração de óleo, eu acho que é do mundo, que é feita nos oceanos, é feita nas plataformas continentais. Né? Daí acontecem acidentes também, né? Por exemplo, eu lembro algum acidente recente, importante. Teve aquela explosão no Golfo, Né? acho que foi da Flórida. Maior acidente ambiental do planeta, possivelmente, né? A Deepwater Horizon lá, que explodiu lá no Golfo do México, lá, no Golfo do México, é a plataforma continental. Né? Então, e aí tem todos os desencadeamentos lá. Então, assim, nós temos a navegação, nós temos a pesca, nós temos a atividade de extração. Tem outras atividades de extração minerais, tá? Mas eu acho que a maior parte é o óleo e gás. Tá? No Mar do Norte, Bacia de Campos, Golfo do México. Tá? Então, são áreas onde tem... E se alguém já andou de avião de noite passando nessas áreas, parece um monte de cidadezinha, assim, que é uma montoeira, tá? Não são poucas plataformas que tem nessas regiões, tá? É um monte. Se alguém já foi para Aracaju, da praia lá, você vê as plataformas lá, as plataformas de petróleo lá na plataforma continental. Bom, algo mais? Né? E agora tem mais uma coisa, né? Então nós estamos falando de atividade mineradora, né? Tipo de extração de óleo, tem a pesca,
tem a navegação, e agora está pipocando uma outra coisa também. Está começando a bombar. Parque eólico offshore? Parque eólicos offshore. Né? Então isso é uma coisa também que está assim, aqui no Brasil ainda acho que não tem nenhum. Não sei se tem. Eu acho que não tem nenhum no Brasil ainda, mas cara, na Europa assim é uma coisa que está indo assim, os caras estão porque tem vários inconvenientes de fazer os parques eólicos nos continentes. Né? Tem a questão dos pássaros, né? que é prejudicial para os pássaros. E também tem que o vento sobre o continente, né? Por causa da camada limite, por causa da fricção, o vento diminui sobre os continentes. E lá fora isso minimiza, você não tem tanto pássaro e tem vento mais constante. Só que aumenta o custo porque você está fazendo uma coisa offshore, né, que qualquer coisa offshore é complicado, tá? Então, e é uma coisa que está bombando muito, assim, né, e requer, assim, e cria-se conflitos, né, com a navegação, com a pesca, etc e tal, mas é até interessante, né, porque onde você tem um monte de parque eólico, você não vai poder ter pesca, né, então você pode criar regiões de proteção ambiental associadas aos parques eólicos, apesar que os próprios parques eólicos vão criar estruturas que vão ser substrato para outros organismos que não existiam lá antes. Né? Então, nada é simples, mas é outra coisa que está começando a aumentar bastante. E aqui no Brasil também é questão de tempo. Né? Tipo, a gente tem um parque eólico aqui no Cassino, né? Tem vários parques eólicos no Brasil, mas ele está ali na praia, mas ali é uma área nobre, tipo, usar uma área costeira para o parque eólico. Né? Tipo, não sei se um dia aquilo lá vai virar loteamento, não sei o quê. Então é mais natural que esse tipo de atividade também migre para a parte offshore. Então seria uma outra grande categoria de utilização da plataforma que é muito importante. Aí tem outras que talvez não sejam tão evidentes para vocês, né? Mas então nós falamos aqui da navegação, da pesca, da extração de óleo e gás, parques eólicos. Mas tem uma outra grande utilidade das plataformas também, para atividades humanas. Assim. Nós estamos falando de coisas práticas. Né? Alguém consegue tirar mais um coelho da cartola aí? Eu vi um barulho aqui, mas não entendi nada. Ninguém? Porque nós usamos os oceanos por um fim não muito nobre, mas usamos. Que é para quê? Soberania? Não. O Humberto colocou aquacultura. Tá, então, mas eu acho que a aquacultura é algo, assim, eu não sei se a aquacultura offshore vai ter muito futuro, eu acho. Porque a questão de custo-benefício é muito tênue. O investimento é muito grande para um retorno muito incerto, porque as estruturas... qualquer coisa offshore é coisa assim, tipo... Você pode ir lá num dia muito tranquilo, mas a maior parte do tempo não é tranquilo. É onda, é vento, é tempestade, não sei o quê. E assim, eu sei que tem várias tentativas de experimentos de aquacultura offshore, mas assim, eu nunca vi isso decolar. Né? Então são vários empreendimentos, então possivelmente são projetos conceituais para ver se vai dar certo, mas até onde eu sei, até hoje isso nunca vingou. Mas talvez seja, tá? Talvez a tecnologia melhore. Então tem também a aquacultura offshore, mas por enquanto eu diria assim, os parques eólicos vão ser muito mais imediatos do que a aquacultura offshore, tá? Mas tem uma outra coisa importante, que não é a aquacultura, mas podemos deixar a aquacultura offshore também aqui. Sim, tem Fortaleza, tem Aracaju, que eu saiba, tem Vitória,
tem no Rio de Janeiro, tem em Florianópolis, quase todas as grandes cidades costeiras, né, muitas não tem, né, mas muitas cidades costeiras têm, que se chama emissários submarinos, né? Então, eu imagino que, não sei se você, eu tinha filho, eu assisti várias vezes, mas assim, lá no Nemo, né, não sei se você assistiu o Nemo, né, que eles vão lá na frente de Sydney, lá e tem um emissário submarino, né, que é onde sai o esgoto, sei lá, pode ser tratado, não tratado, mas emissários submarinos são uma outra utilização que nós fazemos da plataforma, né? Na verdade, a gente usa a plataforma como a gente chama de corpo receptor, no jargão da engenharia sanitária, né? As plataformas continentais, elas podem ser utilizadas como corpos receptores de efluentes urbanos. Tá? Então, se alguém... em vários lugares eles são meio discretos, né? Alguns são mais, mais salientes, né? Mas, por exemplo, tem o emissário submarino lá no Rio, acho que, não sei se é o de Copacabana, o mais antigo do Brasil, que frequentemente dava problema, daí tinha problema de qualidade da água na praia, daí eles fechavam a praia até consertar o emissário submarino. Então, o que é o emissário submarino? O emissário submarino é simplesmente um tubo que pega a cidade e recolhe o esgoto, né, uma central. Aí você pode fazer um tratamento, ou mandar direto, né, mas geralmente se faz pelo menos um tratamento primário, que é remoção de sólidos. E aí você tem um tubo, né, um tubo que tem, sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros de diâmetro. E esse tubo vai lá para a plataforma continental, vai lá para baixo, né, pelo fundo, e joga lá o material. Né? Tipo, daí vem as perguntas importantes que dizem respeito aos oceanógrafos. Né? Qual que é a distância que tem que ter esse emissário para nós não termos problemas de qualidade de água costeira? Né? Tipo, nós não queremos que esse material, esses efluentes que são ricos em coliformes fecais, né? Nós não queremos que isso fique na praia, né? Nós queremos que isso vá embora. Né? E entendo também que isso, se não houver contaminantes, de certa forma, isso tudo é comida de alguém, né? Tipo, alguém vai comer a bactéria e isso vai virar camarão e vocês vão comer o camarão depois. Mas a questão é que nós não queremos que a água da praia fique suja, né? Tipo, o pessoal que vai lá para Copacabana, lá, eu acho que eu não sei o que é o ensaio lá, mas o pessoal vai lá para Copacabana não quer lá a água fedendo a cocô. Né? Eles querem água limpa, verdinha, etc e tal. Então, a pergunta que a gente faz, né? Tipo, qual é a distância que tem que ter o emissário para que o material, quando largado, não volte? Mas a gente tem que entender que também que quando o material é largado, ele vai acontecer várias coisas com esse material, né? Porque ele é água doce, sendo largado na água do mar, então isso vai acontecer coisas. E a gente tem que entender como que são as correntes naquela região para que o emissário não corra o risco de contaminar as praias. Né? Então isso até onde eu conheço muitos oceanógrafos que trabalham mais ou menos nessa área de avaliação de emissários, coisas assim. Então aqui a gente falou quantos, no final das contas, foram 6, né? Então, navegação, e eu não estou colocando ordem de assim, mas navegação definitivamente é um dos mais importantes. Pesca também é super importante. Aí vem a extração de óleo e gás, que é super importante, né? Que infelizmente ainda é super importante. Esperamos que em breve isso não seja tão importante assim. Que mais? Então transporte, pesca, óleo e gás, aquacultura. Oi? Parques eólicos, Parques eólicos e emissários submarinos. Assim, o que vem assim de mais relevante como motivo, porque nós temos que entender e muito bem a plataforma continental. E eu digo assim para vocês, assim, quando a gente estuda a dinâmica dos oceanos, né, o problema chefe da dinâmica dos oceanos qual é?
assim, tipo, problema não oceanográfico. Mas qual que é o problema chefe associado com dinâmica dos oceanos? Por que estudar a dinâmica dos oceanos? Por que é importante estudar a dinâmica dos oceanos? Se você tivesse que falar assim, por que é tão importante entender a dinâmica dos oceanos? O que justifica? Que grande problema nós temos atualmente associados com a dinâmica dos oceanos? Transporte de calor, essas coisas, Não, que influenciaria no clima. Mudanças climáticas, né? Então, assim, eu tô falando assim, assim, por que uma pessoa leiga vai perguntar, mas por que é importante estudar a dinâmica dos oceanos? Você vai falar assim, porque eu tenho que entender a troca de calor com a atmosfera. Não, esse não é o problema que você vai explicar para uma pessoa leiga, mas você vai falar, cara, nós estamos com um problema muito sério de mudanças climáticas e o oceano e a atmosfera regulam o clima da Terra. Então, entender a dinâmica dos oceanos permite eu ter modelos preditivos mais eficientes para prever como o clima vai mudar e quanto tempo nós temos para arrumar, né, antes de acabar tudo aqui. Então, esse é um problema muito sério, né, que mudanças climáticas. Mas estudar a plataforma continental não dá para falar que você vai ajudar a resolver o problema de mudanças climáticas estudando plataforma continental, certo? Porque as plataformas continentais têm um papel importante, tá, na questão do fluxo de carbono, sequestro de carbono, coisa assim, mas elas não desempenham um papel importante, relevante no clima da Terra, né? Mas, por outro lado, as plataformas continentais estão intimamente associadas com a economia, com o meio ambiente, com a qualidade ambiental e tudo mais, né? Então, assim, quando eu falo assim, né, porque assim, é bom vocês terem um contexto, né, para assim, às vezes teu pai pergunta, por que está fazendo oceanografia, né? Então, ser oceanógrafo e trabalhar com dinâmica dos oceanos é compreender melhor os oceanos para entender as mudanças climáticas. Entender a dinâmica da plataforma continental não é tão elegante assim, falar assim, eu vou ajudar a entender, salvar o planeta, né? Tipo, não tem esse apelo. Mas é extremamente importante porque existe um monte de atividades humanas que estão sendo desenvolvidas nesse ambiente que é relativamente pequeno quando comparado com o tamanho da Terra inteira, né? Eu acho que as plataformas continentais ocupam cerca de 10% da superfície dos oceanos. E não sei quantos por cento da superfície da Terra. Não lembro, podem ver no Google essas coisas. Tá? Então, essas são várias razões pela qual vocês têm aqui na FURG, né? Então, vocês são privilegiados, porque em outros cursos não tem disciplina de plataforma nem de estuários, né? Mas aqui vocês têm, para poderem ter essa abordagem de entender um pouco como que funciona esse trecho dos oceanos, que embora seja relativamente pequeno, é extremamente estratégico para as atividades humanas, né? Não para prognosticar mudanças climáticas, mas para manter as coisas funcionando, né? E tentar que essas coisas funcionem de maneira melhor no futuro próximo, né? Atualmente, assim, as coisas estão melhorando, né? Mas ainda são muito... por exemplo, agora teve esse problema lá de óleo no Nordeste, né? Que foi ano passado, né? Ano retrasado, nem lembro mais. Começou a aparecer óleo do nada, né? E aí, tipo assim, da onde que veio esse óleo? Né? Daí ninguém achou, né, a fonte, né? Possivelmente, quer dizer, eu tenho um colega meu que trabalhou no problema, possivelmente, uma possibilidade é um navio que afundou há 30, 40 anos atrás, que o tanque simplesmente arrebentou lá no meio do oceano e o óleo apareceu, né? Tipo, 30, 40 anos depois. É uma possibilidade. Mas é importante a gente entender da onde que veio esse óleo. Então, para a gente saber da onde que veio o óleo, se nós sabemos como funciona a plataforma e como funcionam os oceanos, né? Se a gente sabe que o óleo veio para parar aqui,
nós podemos fazer o caminho contrário, né, que é uma coisa que vai contra a segunda lei da termodinâmica, né, mas nós podemos fazer o caminho contrário, voltar no tempo e tentar descobrir qual é a fonte daquele material. Ninguém conseguiu fazer, mas é uma possibilidade. Tá? Então, alguma pergunta que vocês queiram fazer, né, sobre isso que nós estamos falando aqui? Isso assim, é só uma conversa para a gente contextualizar bem, né, e por que é importante, né, estudar esse trecho da... Bom, até que horas vai essa aula? Tá me ouvindo? Sim. Eu queria saber a tua opinião sobre a lama na praia. A lama na praia? Mas o que você quer? A minha opinião em relação... Assim, tipo, eu tenho várias opiniões. A tua opinião em relação a... Tu acha que a lama vem parar na praia porque o descarte é feito, não em local... Não totalmente em local inapropriado, que vão largando o sedimento fora do lugar certo? Se os eventos de lama iam acontecer independente da dragagem? E é isso. É isso que eu quero saber. Então, são várias coisas diferentes, né? Então, assim, por que a lama vai para a praia? É uma pergunta interessante, né? Tipo assim, isso é um fenômeno que ocorre em raríssimos locais do mundo, tá? Lama por si só não curte praia, tá? Lama gosta de ambientes tranquilos. E definitivamente praia não é um ambiente tranquilo. Então a lama não é um lugar que a lama está a fim de ir, para a praia. Tá? Ela quer ir lá para o fundo do oceano. Ou quer ficar enfiada no mangue ou no marisma. Mas ela, de vez em quando aqui, ela vem para a praia. E isso é um fenômeno muito interessante que nós estamos tentando entender aqui. Nós tentamos coletar dados, tentando entender melhor o problema. Nós não sabemos muito sobre esse problema. Tá? Então, vocês já viram? Aqui, ó, uma bom momento para introduzir vocês a um conceito importante chamado Dunning-Kruger. Né? Quem já teve aula comigo já deve ter escutado sobre ele. Mas, então, alguém lembra? Alguém que já fez, né? O que é o Dunning-Kruger? Alguém já ouviu falar do Dunning-Kruger? Vão lá no Google lá e digitem lá. Deixa eu ver se eu não errar a grafia. Dunning... Acho que tem 2 N's. Dunning-Kruger. Tá? Isso chama-se efeito Dunning-Kruger. Então, Dunning-Kruger é uma percepção, assim, grosseiramente falando, é uma percepção que o problema é simples. Tá? Tipo, lama na praia. Simples. A lama está lá, ela vem para a praia. Tá? Então, isso é o primeiro estágio do Dunning-Kruger. Tipo assim, quem tem experiência prefere ser um pouco mais conservativo, né, antes de falar alguma coisa com propriedade, assim, né? Então, se sabe muito pouco sobre a dinâmica local aqui, tá? Embora tenha FURG, tenha 40, sei lá quantos anos tem a FURG estudando aqui, uma coisa eu posso afirmar para vocês é que a gente conhece muito pouco a dinâmica local. Tá? Então, quem disser ao contrário tem que provar. Né? Mas a minha afirmação é que assim, eu vou colocar uma outra coisa para vocês. Eu já estudei, assim, digamos assim, eu sou um cara um pouco viajado. Assim, eu trabalhei 14 anos na Univale, sempre dando aula para oceanografia. Né? 14 anos na Univale, em Itajaí, depois 2 anos em Fortaleza, depois 10 anos em Pernambuco e agora eu estou aqui há 2 anos. Tá, então eu já tive a oportunidade de estudar vários ambientes, vários estuários, várias plataformas do Brasil. Cara, eu vou dizer para vocês que essa aqui é a mais complexa que tem. Tá? Porque quando você tem uma plataforma que é rígida, que você tenha padrões determinísticos, por exemplo, da maré astronômica, né, as coisas ficam um pouquinho menos complexas. Mas a região aqui, ela não tem maré, né, e ela é extremamente governada pelo vento,
que é um padrão completamente aleatório, né? Você não consegue prever o vento. E se vocês perceberem, o vento aqui ele é bastante variado, né? Porque ele nunca sopra. Temos certos padrões, mas ele é bem complexo. E segundo, que nós temos 2 aportes fluviais gigantes, né? Tem o aporte fluvial do Rio da Prata, que em termos de distância, ele é logo ali, tá? Em termos de escala oceanográfica de plataforma, 400 quilômetros não é nada, tá? Então está logo ali. E nós estamos na zona de influência, da região de influência da zona do fluvial do Plata, que vai até, no inverno, pode chegar até São Paulo, talvez até no Rio de Janeiro. E nós temos o rio, aqui, o rio não, aqui, a Água dos Patos, né? E não temos maré. Então, é um ambiente extremamente complexo, tá? Não é pouco complexo, é muito complexo. E, assim, tem estudos, né? Então se entende, assim, alguns padrões gerais, mas há muito, muito mais a ser entendido antes da gente chegar a poder ter uma resposta e dizer assim, da onde que está vindo essa lama? Bom, a resposta é fácil, ela está vindo da plataforma. Tipo, não há dúvida que a lama vem da plataforma, ela não pode vir do céu, ela também não está vindo da duna, né? Então, ela está vindo da plataforma. Agora, da onde que essa lama vem para chegar ali na plataforma, aí eu diria que ninguém sabe da onde ela vem. Tá? Tipo, eu não sei, e eu acho que qualquer um que falar que sabe, eu acho que está sendo um pouco superficial. Porque depois que um grão de sedimento, uma molécula de água, entra na plataforma, não tem mais pai nem mãe. Porque, assim, eu tenho que fazer tipo assim, por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer um parênteses agora, porque, assim, depois de, sei lá, 25 anos dando aula e trabalhando com oceanografia, a gente começa a ter uma fileira de historinhas interessantes para contar. Então eu vou contar uma história interessante para vocês. Tá, olha só. Não vou mostrar mapa nem nada aqui. Mas eu trabalhava lá em Itajaí é o maior porto pesqueiro do Brasil, né? Então, e era interessante porque volta e meia os caras pescavam coisas no mar que não sabia o que era e traziam pra gente e a gente tentava descobrir o que era e achava o dono, coisa assim. Então, um dia, né, apareceu lá, tem várias histórias dessas, mas eu vou contar uma só. Apareceu lá, os caras ligaram para assim, achamos aqui uma bola aqui, não sei o que, né? A gente foi lá buscar a tal da bola, assim, né? E a bola era uma bola, assim, mais ou menos de 1 metro de diâmetro, com um triângulo de ferro em volta. E a bola, pela sua cara, né, a gente olhou, não era assim, igual ao que a gente conhecia, mas era um ondógrafo. Tá? Então, antigamente, os ondógrafos ainda são, né? Mas era uma bola, é uma boia, e dentro da boia tem acelerômetros, né? Então, quando a boia se mexe, ela mede a onda, direção e altura de onda. Tá? Então, ondógrafo. Ok, achamos um ondógrafo. Só que é um ondógrafo diferente, né? Que ele era todo de metal. Geralmente a boia é de fibra de vidro, uma coisa assim, né? Que era de um fabricante, né? E esse não, ele era todo de metal. Daí a gente abriu lá o ondógrafo, achou uma plaquinha. Era da África do Sul. E a gente estava em Itajaí, tá? Itajaí, Santa Catarina, né? Tipo 28 graus de latitude sul. E nós achamos um ondógrafo que a origem dele, do país de origem, nós não sabíamos se ele estava no país, mas a fabricação do equipamento era da África do Sul. Ok? Então, vamos acompanhando a história. Aí, a gente entrou em contato. Na época não tinha nem internet, assim, não tinha... Cara, que ano que aquilo foi? 90... Acho que 97, 98, 99, faz tempo isso. Acho que não tinha internet ainda. Não, já tinha um primórdio de internet, assim. Mas a gente escreveu uma carta lá para onde estava lá o endereço do fabricante na África do Sul. Não, já tinha e-mail, já tinha uns bitnet na época, assim. A gente escreveu lá no terminal, mandou uma mensagem lá para o endereço que a gente encontrou lá da África do Sul. E daí os caras depois, não, acho que foi pouco, não lembro se foi carta, foi e-mail, mas assim, os caras retornaram depois falando assim, que legal, vocês se encontraram, realmente, essa boia era nossa, que não sei o que. Daí vem a primeira surpresa, tá?
é que essa boia, ela estava fundeada em Natal. Né? Você sabe onde que fica em Natal, na África do Sul? Ela fica na costa do Índico. Tá? Não fica na costa do Atlântico. Né? Então, ela fica na costa do Índico. Mas até aí é fácil, né? Porque você tem uma corrente, né? Tem a corrente que eu esqueci o nome lá, que vira embaixo e vira a corrente das agulhas, vem para cá, né? Se vocês já viram o livro do Armir Klink lá, ele atravessou em 100 dias remando o mar, então tipo, lá, a boia largou lá e apareceu aqui, né? Simples, né? Tipo, se vocês acompanharem, a boia passou lá pelo Cabo da Boa Esperança, entrou na corrente das agulhas, veio pela corrente sul equatorial, chegou aqui, entrou na corrente do Brasil e foi parar lá em Santa Catarina. Talvez em quanto tempo isso? Tipo, se você 6 meses seria mais do que o suficiente para fazer um percurso como esse, né? Racional. Aí vem a grande surpresa. Essa boia tinha sido perdida há 11 anos antes da gente encontrar ela. Tá? Então assim, agora vocês têm que fazer assim, porque imagine, a boia desgarrou, né? Ela foi perdida 11 anos antes da gente encontrar ela em Itajaí. Aí vocês perguntam assim, por onde essa boia andou durante 11 anos? Tá? Então imagine que ela pode ter dado umas 20 voltas na corrente circumpolar antártica, ela pode ter ido Pacífico, ela pode ter... E por acaso, 11 anos depois, nós encontramos ela em Itajaí. Né? Então, essas coisas no mar, né, tipo assim, essas causa e consequência, dizer assim, ali está a fonte, aqui está o resultado, é muito perigoso. Tá? É só, a menos que você entenda muito, que todas as peças do quebra-cabeça estejam relativamente bem configuradas no tabuleiro. E aqui não é o caso. Tá? Aqui é um ambiente extremamente dinâmico, né? Que a gente tem as tempestades, a gente tem a Lagoa dos Patos, a gente tem o Rio da Prata, a gente tem correntes para o sul, a gente tem correntes para o norte. Isso aqui é muito complexo. Então, da onde que vem a lama? Vem da plataforma. Por que a lama acumulou na plataforma? Boa pergunta, isso dá uma tese de doutorado. Tá? Ninguém sabe por que a lama acumulou na plataforma. A gente está começando a elaborar algumas hipóteses, né, para poder começar a trabalhar. Só que a gente precisa medir. Né? Não adianta a gente ficar aqui no gabinete. A gente tem que ir lá colocar os equipamentos, lá, correr risco, perder equipamento, não sei o quê. Mas nós temos que medir o que acontece para poder construir um modelo mecânico. Tá? Entendo que a física ela é mecânica. A gente tem que entender como funcionam as engrenagens para nós podermos afirmar alguma coisa. Tá? E nós não temos essas engrenagens ainda. Tá? Ninguém tem. Tá? Então, a sua pergunta, eu não sei se esse sedimento vem da dragagem, eu não sei se esse sedimento vem da lagoa, eu não sei se esse sedimento vem do Rio da Prata. Não sei. Tá? E acho que ninguém sabe. Quer dizer, para poder afirmar eu tenho 100% de certeza que é assim. O que nós sabemos é que nós temos um fenômeno muito interessante que a lama acumula na frente, ali entre a Ema e a Iemanjá, e que em determinado tipo de tempestade, essa lama vem para a praia. Isso é um fenômeno muito interessante, né, que a gente vai ter muita coisa para estudar nesse. Por que isso acontece? Como que é o mecanismo que você produz isso? Se vocês assim, vocês não sabem porque assim, vocês têm pouquíssima experiência nesse tipo de coisa. Mas eu que trabalho com transporte de lama e de hidrodinâmica, é um problema extremamente interessante da gente se envolver com isso. E o que eu digo é que assim, nós sabemos muito pouco ainda a respeito para poder chegar e dizer que é A, B ou C. Tá? Então, essa é a resposta que eu digo para você aqui. Eu definitivamente não, no momento, eu não tenho como responder se essa lama vem da dragagem, se essa lama é a lama que está saindo da Lagoa dos Patos, ou se essa lama é a lama que está vindo do Rio da Prata. Tá? Mas a lama está na praia, é um fato. É um mecanismo interessante. A origem da lama, não sei. Aí vem a questão do... Tudo bem, eu não sei. Mas se fosse para chutar, né? Então, se você falasse assim, chuta aí, o que tu acha?
né? Então, se é para chutar, mas quando a gente chuta é perigoso, porque depende de quem escuta, acha que aquilo é verdade. Tá? Então, vocês são meus alunos aqui e eu estou falando, ó, eu estou chutando. Se fosse para palpitar da onde que vem a lama, bom, aí eu vou dizer assim, eu, entendendo razoavelmente um pouco de hidrodinâmica costeira, né, a gente sempre tenta construir um modelo que a gente chama de chutes de Fermi, né, que é uma maneira de você tentar aproximar um problema, fazendo com que esse problema fique um pouco mais grosseiro. E aí a gente começa a colocar as escalas do tamanho das coisas. Tá? Só que é difícil, né? Porque ninguém mediu exatamente a quantidade de lama que era na praia. Tá? Então, se vocês procurarem, eu já procurei, não achei, mas se alguém souber, me diga. Ninguém mediu exatamente. Todo mundo falou a área, mas a área não é a quantidade. A área é uma área. Eu preciso de massa. Ninguém chegou ainda e falou assim, ó, depositou tantas toneladas de lama. E com boa certeza. Tá? Então, mas a gente sabe que é um bocado de lama. A gente pode fazer umas estimativas, assim, pela área da mancha lá, porque fazer uma cubagem grosseira e pode chegar a um número. E aí a gente começa a comparar escalas, né? Qual que é a escala do tamanho da dragagem? Tá? Então, qual que é a escala da quantidade de lama que a Lagoa dos Patos potencialmente joga para a plataforma? Qual que é a quantidade potencial de lama que o Rio da Prata joga para fora? Né? Então, a gente vai chegando em números. E eu diria para vocês assim, que o Rio da Prata, talvez seja a quantidade de lama que o Rio da Prata joga na plataforma continental, eu diria que é algo em torno de 10 vezes maior, se não mais. Não, na verdade é bem mais, eu acho que é 50 vezes mais do que a quantidade do que o Rio Guaíba joga de sedimentos na Lagoa dos Patos. Porque nem todo sedimento que o Guaíba joga na Lagoa dos Patos sai aqui para fora. Então a gente também não sabe essa pergunta, a gente não sabe responder isso. Então, mas a gente sabe que por algumas estimativas que o pessoal fez, que a quantidade que o Rio Paraná, só o Rio Paraná, joga no Rio da Prata é 60 vezes mais do que a quantidade que o Guaíba joga na Lagoa dos Patos. Agora, quanto que isso sai na plataforma dos dois sistemas, eu não sei. Mas eu posso imaginar que sai muito mais do Rio da Prata do que do sistema aqui. Depois que esse material vai para a plataforma, o destino desse material é as grandes bacias oceânicas. Lá no fundo, lá, 4 mil metros de profundidade. Só que até chegar lá, esse material fica zanzando na plataforma. Quando você tem uma tempestade, esse material vai para o norte. Quando você tem vento sul, esse material vai para o sul. Então, é bem possível que muita da lama que nós temos aqui em volta aqui do cassino, embora nós estejamos do lado da Lagoa dos Patos, eu não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo que é muito possível que muito do material que nós temos aqui, indo para um lado para o outro, a origem dele é o Rio da Prata. Né? Então, eu particularmente acho, assim, seria assim, se fosse assim, se você apostasse, eu apostaria que a origem do material, na sua maioria, não dá para dizer que tudo, mas a maioria, não é a Lagoa dos Patos, é o Rio da Prata, é o que eu acho. Como que esse material acumula ali, nós não sabemos exatamente por que o material acumula, mas eu acredito que tem a ver com a presença dos moles. Porque os moles é uma barreira de 4 km saindo do mar afora, onde você não tem barreira nenhuma. Então isso definitivamente deve criar algum mecanismo, que nós não sabemos qual ainda, que possibilita que o material acumule. E como que esse material... Quando que esse material acumula? Porque esse material não está sempre lá. Às vezes ele está e às vezes ele não está. Tá? Então eu acompanho frequentemente as imagens satélite, eu vou para a praia quase todo dia, eu fico olhando lá, então tem vezes que não tem lama absolutamente nenhuma, porque você vê, a gente vê pelas ondas. Tá? Quando você tem um banco de lama, mesmo que lá fora, você vê a atenuação da energia de onda. Né? Então, por exemplo, no momento,
não, pelo menos eu olhei lá, assim, tipo, aparentemente no momento não há nenhum depósito de lama que possa estar afetando a propagação de ondas. Então, tem várias incógnitas nesse problema, tem muito mais incógnitas do que certezas, né? Então, é um problema interessante, do ponto de vista científico, ele é um problema importante, né, do ponto de vista econômico, social aqui para Rio Grande, mas o que eu digo ainda é que a gente conhece muito pouco, né, para afirmar qualquer coisa. Tipo, eu não sei a resposta que eu daria, assim, não sei. Eu acho que é a origem do material, eu acho. É muito mais provável que seja originado do prata. Apesar que a Lagoa dos Patos pode contribuir também bastante com esse material. Mas depois que esse material sai na plataforma, ele está misturando, né? Está misturando os dois. E agora, por que ele acumula na frente da praia? E por que em uma tempestade ele é jogado para a praia e acumula ali, e depois começa a ter toda uma sequência de dinâmica? É um problema que a gente tem que investigar bastante ainda, né? E olha só vocês, é uma coisinha pequenininha assim na plataforma continental, né? Mas é uma coisa muito interessante. Eu ouvi dizer, por exemplo, olha só, porque daí quando a gente trabalha aqui na área, assim, a gente começa a perguntar, né, para quem frequenta a praia, assim, né, você já viu isso em algum outro lugar, não sei o quê? E eu conheci um cara, né, que é um pescador desses, que trabalha na praia, que me jura de pé junto que ele já viu lama na praia, lá na região do Farol do Sarito, que é, acho que 70 quilômetros para o sul daqui, tá? Eu não sei se isso é verdade, assim, tipo, ele me jura de pé junto, né, tipo, ele e os amigos dele, mas eu nunca vi, né, eu preciso ver lá e realmente ver, e se esse fenômeno acontece também lá no Sarita, é uma coisa interessante, né? Porque né? Então é um problema muito em aberto, tá, gente? Esse problema da lama no cassino, tá? Não é um problema assim. Se vocês viram lá o que é o Dunning-Kruger, né? Eu diria que assim a gente tá lá embaixo. Não, tem alguns estão lá em cima no Monte Estupidez, porque não sabem de nada e falam coisas que sem sustentação, tá? Eu me considero como estando lá no Vale do Desespero, tá? Talvez começando a sair lá na curva de aprendizado, né? Porque eu estou coletando dados, a gente está tentando fazer uns experimentos para entender melhor como que funciona o processo. Mas ninguém vai responder essa pergunta aí nos próximos... vai demorar um pouco para essa resposta ser razoavelmente bem respondida, tá? Não sei quem foi que perguntou aí. Quem foi que perguntou? Fui eu, professor. Eu perguntei justamente... Eu, Joana. Eu quem? Joana. Tá. Eu perguntei justamente porque é muito polêmico, entendeu? Não. Tipo, todo mundo responde que não sabe, mas como tu é da área... Não, então, talvez... eu não sei, assim, eu confesso, assim, eu tinha uma percepção, né, porque eu trabalhei aqui no experimento em 2006, né, eu coletei dados, e eu tinha uma percepção, e agora eu tô, assim, a gente tá juntando o sensoriamento remoto, a gente faz experimento de campo, não sei o quê, e assim, ó, o que eu digo para vocês, assim, que eu penso no problema, olha, e assim, não é pouco que eu penso, assim, eu faço esquema, eu tento entender que força que tá atuando ali, não sei o quê, e eu falo, cara, eu não sei, assim, não, tipo, origem do material, não sei. O pessoal da geoquímica poderia falar isso. Daí o pessoal compara a lama do cassino com a lama do estuário da Lagoa dos Patos. Mas muita da lama do estuário da Lagoa dos Patos é a lama da plataforma, então você está comparando a mesma lama, então não adianta comparar apenas a lama, tá? Então, é uma pergunta bastante, assim, tipo, assim, ela excita a gente, assim, ela perturba, assim, né? Porque aquilo que eu falei, lama não dá na praia. Aqui é um fenômeno muito interessante que vai dar muito estudo ainda pra gente trabalhar aqui. Cara, é tudo, João, tipo assim, não tem um método. Não, assim, mas tem que coletar dados, tem que ter dados. A gente não tem como trabalhar se não coletar muitos dados. E aí tem vários problemas de como coletar dados, porque um dos ambientes mais desafiadores para a gente medir coisas
é a zona de arrebentação, gente. Tá? É um dos ambientes assim. É relativamente fácil você trabalhar na plataforma interna ali, instalar equipamento, chegar com o barco, mas a zona de arrebentação é um dos ambientes mais desafiadores para nós coletarmos informações com qualidade. Tá? Tipo, não é coletar qualquer coisa, você tem que coletar dados que permitam você analisar alguma coisa depois. E, pô, vocês já viram uma tempestade aqui no cassino, a arrebentação tem 2 km. É impossível você fazer uma coleta de dados nessas condições. Então, assim, então nós temos limites tecnológicos de o que nós podemos fazer para investir, além dos financeiros, né? Mas nós temos limites tecnológicos de como medir essas coisas, tá? Mas eu acho que uma coisa que vai ajudar muito, que nós estamos tentando resolver devagarzinho aqui, por exemplo, é o uso de radar, né? Tipo assim, você sabe que todo barco tem um troço em cima chamado de radar, e existem técnicas que permitem que a gente, usando um radar que a gente chama de banda X, né, que é um radar náutico, permite a gente medir as ondas, de certa forma medir as correntes e a rugosidade da superfície do mar com uma antena ativa, né, que você emite um pulso eletromagnético, pega o resultado e quantifica o estado do mar. Então, eu acho que a maneira mais efetiva da gente entender o problema da dinâmica da lama no cassino, e eu vou dizer assim, a lama na plataforma continental interna aqui da região, vai ser com o uso de radar. Mas, infelizmente, nós não temos radar e estamos descobrindo como fazer isso, né? Porque não é uma técnica corriqueira, assim, no Brasil ninguém faz isso, mas é uma coisa que ele vai tentar descobrir como que faz. Porque imagine que o radar não tem dia, não tem noite, né? Por exemplo, se colocar a câmera lá, você só vai ver de noite, de dia, aliás, e não pode estar nublado. E radar não, radar você está continuamente monitorando a superfície do mar. E quando você tem lama, a lama, ela absorve a energia da onda, e o mar fica lisinho sobre a lama, né? Então, a gente consegue ver isso com o radar. Então, a gente precisa de técnicas, né? Tipo, não adianta eu ir lá num dia, coletar uma amostra e falar, e o que eu faço com essa amostra? Não. Tudo tem que ter um contexto. Lembre, conservação de massa, conservação de movimento. Se aquela lama está ali, da onde que ela veio? E assim, se vocês perceberem, a lama está ali e depois ela vai embora, né? Para onde que ela foi? Né? E que força que está fazendo com que ela vá embora? Que força que está fazendo com que ela fique ali? Né? Então, são perguntas que eu não sei responder, não sei se alguém saberia de maneira convincente, né? Quer dizer, ciência. Qual que é o pressuposto da ciência, gente? Qual que é o pressuposto fundamental da ciência, do método científico? Experimentos que possam ser reproduzidos? Não experimento, mas os dados, análise dos dados também, né? Então, o que nós devemos chegar, né, a resposta que nós devemos chegar é uma resposta que qualquer um que pegue aqueles números, analise, entenda os limites dos métodos, vai falar, não, tá certo. Então, só que no momento ninguém tem esses números, né? Esses números não existem, né? Nem certos nem errados. Quer dizer, tem muitos números, o pessoal fez uma medição, tirou uma foto aqui, daí chega, fala lá qualquer coisa lá, mas os números concretos, né, que foram coletados, que permitem a gente chegar a uma resposta que qualquer um vai pegar um número e vai chegar na mesma resposta, isso ainda está em aberto, tá, gente? Então é um problema bastante interessante, né? Então, e tem que coletar dado, tem que estudar, etc e tal. Bom, não respondi a tua pergunta, né, Joana? Mas na verdade... Não, mas essa teoria aí da lama vindo do Rio da Prata, eu acho que eu nunca tinha ouvido. Olha, assim, não é que assim, é porque, cara, o Rio da Prata, assim, o Rio Paraná, o Rio da Prata, o Rio Paraná, que deságua no Prata, a capacidade de sedimento que ele carrega da bacia do Rio Paraná é 60 vezes maior do que a quantidade que o Guaíba joga na Lagoa dos Patos. Então isso já dá um parâmetro de escala, né? Então se eu fosse chutar para vocês, eu falar, 1,60 avos, aliás, 1,61 avos do material vem da Lagoa dos Patos.
61 avos do material, a chance é da vinda do Rio da Prata, né? Mas isso é uma questão de escala. Né? Então, importante, assim, é Dunning-Kruger, né? A gente tem que, quer dizer, com experiência, a gente evita um monte de estupidez, né? E a gente já sabe, não, tipo, o problema é complexo. Né? Então, assim, não dá para falar qualquer coisinha assim, porque esse é o problema, né? Que se qualquer professor universitário fala qualquer coisa na televisão, aquilo se torna automaticamente verdade, porque o cara é professor universitário. Mas nem todo professor universitário é especialista em hidrodinâmica costeira, né? Então isso pode criar, assim, né? Isso, da entrevista é um problema, gente. Tipo, os caras fazem perguntas, tem que meio que... qualquer coisa que você falar pode ser uma coisa... Pode virar um pesadelo depois. Mas tá certo, professor, método científico antes de tudo. Não adianta a gente... É o que eu falo, tem que ser, assim, não pode haver dúvidas, assim, então tem que ser uma coisa fechada. Né? Enquanto não fechar, tá aberto, então qualquer resposta é possível. Né? Tipo... Tá certo, obrigada, viu? É muito desafiador responder essa pergunta, porque todo mundo fica... Né? Não, mas é interessante, porque, assim, para quem vive aqui no cassino e vê a lama lá na praia, assim, né, tipo, cada um vê a lama de um jeito, né, eu fico super entusiasmado quando dá lama na praia, lá, vou lá na praia, pego, mas, assim, tem gente que, e daí tem as polêmicas, né, tem gente que quer polemizar politicamente, etc e tal, então não tem vários pontos de vista, né, mas tem que estudar, se não estudar, a gente não entende, e olha só que isso é um exemplo, né? Mas, cara, tem tanta coisa exótica ocorrendo na plataforma, nos oceanos, né? Que a gente não entende ainda, né? Então, cara, quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente fica, porque a gente começa a aprender coisas que a gente nem sabia que existiam antes, né? E é assim que vai. Por isso que vocês têm que... Mas os fundamentos são muito importantes, né? Conservação de massa, conservação de um monte de coisas assim. Antes de terminar a aula, né? Que ela termina às 13h15, aí eu vou aproveitar esses últimos minutos de aula, né, que assim, nós estamos falando da oceanografia física, né, da dinâmica da plataforma, e aí eu vou aqui ter que, assim, estimular vocês também para uma outra coisa importante, que eu não digo que é para a oceanografia física, mas que é para a formação geral de vocês mesmos, tá? Que assim, obviamente que talvez alguns, né, não são muitos, mas eu tive alguns de vocês nunca precisem disso, mas eu acho que a maioria de vocês vai ser uma ferramenta importante para vocês terem como formação, né, que é usar algum tipo de linguagem de programação. Então eu faço propaganda do Python, eu dou aula de Python aqui para alguns de vocês já fizeram no curso, né? A Joana, eu acho que fez, né? Tipo a Cristal, o João. Então, alguns de vocês já fizeram um curso de Python e R, que o Maurício e eu damos, né? Mas assim, quem não fez e que nunca viu Python na vida, cara, eu recomendo você, assim, vocês não precisam ser experts, mas é bom vocês saberem que isso existe e que isso é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com qualquer área que envolva grandes quantidades de números, tá? Qualquer área. Tá? Não estou dizendo que é oceanografia física. Nós, na oceanografia física, usamos muito Python, em MATLAB também, mas eu uso Python, porque é impossível trabalhar sem... Assim, a gente trabalha com gigabytes de números. Tá? Então não tem como fazer isso na mão nem no Excel. Tá? Então a gente tem que usar essas ferramentas. E hoje em dia essas ferramentas estão cada vez mais acessíveis, tá? Para vocês. E vocês têm que aproveitar que vocês estão na universidade ainda e vocês, embora todo mundo aqui tenha muitas atividades, né, eu imagino que a maioria de vocês não tem filho ainda. Vocês ainda têm tempo para se dedicar a determinados assuntos. Eu acho que aprender minimamente um pouco de Python abre portas futuras para empregos quando você sair da universidade. Isso cria um diferencial entre um profissional que sabe trabalhar com computador, e isso não significa usar o Facebook e
sei lá o que mais, sei lá, o Twitter, ou aquele das fotinhas do Instagram, mas saber usar um computador como ferramenta para poder programar, apresentar resultados, fazer relatórios, coisas assim. Então, durante o curso, eu vou estimular vocês, eu vou dar alguns exercícios para estimular quem nunca viu, né, e aqueles que já viram, né, poderem usar aquilo que já aprenderam lá na disciplina de programação, usar aqui para a gente resolver alguns problemas, fazer alguns gráficos interessantes, tá? Porque eu diria para vocês assim, e não tem outra linguagem. Cara, Python é a linguagem do futuro, tá? Não, assim, tipo, a quantidade de usuários aumenta exponencialmente de ano para ano, né? E, por exemplo, qual que é a grande vantagem do Python? Ele é de graça, né? Vocês não precisam de licença, tá? Então vocês podem instalar o Python, tem várias maneiras de instalar o Python no computador, tem zilhões de tutoriais, tem os meus tutoriais, mas tem zilhões de tutoriais de Python na internet, tá? E hoje em dia, com a internet, YouTube, fóruns, né, facilita muito a vocês aprenderem alguma coisa, né? Se vocês querem aprender como fazer, sei lá, qualquer coisa, vocês vão lá no YouTube. E analisar dados com Python é uma coisa que eu diria para vocês, é um enorme diferencial ainda, né? Futuramente, à medida que mais gente souber Python, vai deixar de ser um diferencial. Mas hoje, infelizmente, muitos poucos acadêmicos de ciências exatas têm essa intimidade com o Python para usar como ferramenta para vocês no dia a dia, né? Ah, tem um problema lá de química. Aí vocês vão usar a calculadora, Excel? Não, vai lá, faz um notebook no Python, lá vai ficar muito mais legal, muito mais interessante, né? Então, é uma ferramenta que vocês podem ter, que vocês devem considerar, né? Tipo, não posso obrigar vocês aqui a usar, mas vocês têm que considerar isso como uma bagagem profissional para serem oceanógrafos mais eficientes, né? Cada dia que passa, assim, ó, bem na real, assim, nós geramos muito mais números, né, por satélite, modelos numéricos, sensores, né, tem a boia se encosta, não sei o que. Nós geramos muito mais números, né, do ambiente do que nós temos capacidade de assimilar, tá? Então, por que nós temos pouca capacidade de assimilar esses números? Porque nós temos poucas pessoas capacitadas para fazer isso. E a capacitação é exatamente saber programar com uma linguagem, Python, para você poder pegar os dados do Sincosta e transformar aquele monte de número, né, que não significa nada assim a priori, em uma coisa muito importante que a gente chama de informação, né? Então tem dado de satélite, tem dado de boia, tem dado do ADCP, tem dado disso, tem dado daquilo, dado do modelo, mas dado é um monte de número, né? E a gente tem que pegar esses números e transformar em alguma coisa, que nem assim, o problema da lama. Nós temos que colocar os equipamentos na água, em condições corretas, obter um monte de números, e depois pegar esses números e transformar eles em uma informação que vai ser útil para tentar entender um problema, para resolver um problema, né? Então, assim, eu vou colocar lá, eu estou fazendo uma série de tutoriais de introdução de análise de dados com Python, tá? Eu vou me lembrar de colocar lá no AVA, daí vocês podem acessar, e tem as aulas de Python que estão gravadas também lá no YouTube, lá vocês podem acessar. Cara, e tem zilhões de material didático de Python na internet. Eu só falo que não paguem por fazer um curso de Python, porque pagar para fazer um curso de Python é jogar dinheiro fora, tá? Não precisa. É simplesmente pegar, sentar na frente do YouTube lá e começar a fazer exercício e vocês aprendem. Então tá, pessoal, a gente nem falou de avaliação, mas nem vamos falar hoje, vamos deixar para a próxima aula e falar como que a gente vai fazer a avaliação. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Sintam-se à vontade, aproveitem aqui. Aproveitem que meu tempo está para vocês durante esse intervalo de tempo, que depois, né, vocês podem escrever um e-mail para mim, né, em algum lugar, eu vou deixar meu e-mail lá também no AVA, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, mas esse tempo das aulas são tempos que eu estou aqui para vocês podem fazer perguntas, curiosidades, qualquer coisa assim que vocês queiram perguntar. Tá me ouvindo, professor? Sim.
Não sei quem é, mas sim. É Humberto aqui. Tá, Humberto. Essas suas aulas de Python que você disse aí, elas estão no YouTube? Tá tudo no YouTube lá. Tá. E daí Achar eu elas acho que que é o seu nome. achar que você põe lá, procura que você acha. Não, mas eu vou beleza. colocar o link lá. Agora, assim, todo professor virou um YouTuber, né? Eu vou colocar meu canal lá. Daí vocês, beleza. quem tiver lá, acessa lá e vocês vão. Tem um monte de aula, tem as aulas de dinâmica de plataforma do último oferecimento, tem aula da pós-graduação, tem aula de Python, e daí tem. Só que meus tutoriais estão em outro lugar que eu vou colocar lá também para vocês acessarem. Tá? Então. Boa, vai. Beleza? Tá, joia. Mas Obrigado. assim, olha, assim, olha, se fosse uma coisa para dizer para vocês assim, entre conservação de massa e conservação de movimento e Python é mais importante, tá, gente? Porque assim, vocês usam em qualquer lugar, tá? Qualquer área da oceanografia, qualquer área do conhecimento, saber usar uma linguagem de programação para resolver qualquer problema profissionalmente é mais importante do que saber conservação de massa e movimento, né? Apesar que outros também são importantes. Então tá, pessoal, se vocês não têm mais nenhum comentário, nenhuma pergunta a fazer, vocês têm 5 minutos. 3h15, né? A Michelle perguntou ali no chat se você indica alguma bibliografia. Tem lá no plano de ensino, né? Eu coloquei lá no plano de ensino, vocês não têm acesso a ele? Tem. Então, lá no plano de ensino tem um livro que eu acho que é um dos melhores livros de oceanografia física que já foram escritos, que é o do Simpson. Eu não tenho ele aqui, ele está em casa. Que eu acho que eu não sei como que é o nome do livro, Introdução à Oceanografia Física de Plataforma Continental e Biologia, Física e Biologia, tá? Do John Simpson. E aquele livro eu sei que tem na biblioteca uns 3 exemplares. Infelizmente eu não tenho o PDF desse livro, mas assim, é um livro fantástico de oceanografia física, gente. Assim, leiam ele, porque ele não é assim, obviamente que tem muitos conceitos profundos, mas a linguagem do livro ela é acessível mesmo para quem não tem um fundamento de matemática mais profundo, tá? Então assim, se você uma dica, quando vocês pegam um livro e entravam numa equação, esqueçam a equação, pulem e vai lendo o resto. Aí, depois, se você quiser, você volta na equação e tenta entender o que significa aquela equação. Mas, assim, esqueça as equações, tenta ler o conteúdo, né? As equações, vocês têm problema, eu não sei se vocês têm problema, mas muita gente tem problema com equação, que olha uma equação e se desespera, né? Então, cara, vocês têm que escrever o que significa os termos da equação com velocidade, aceleração. Quando vocês vê as palavras, porque as equações representam isso, né? Relações entre coisas, né? Então, mas é um exercício que vocês têm que aprender, né? Mas esse livro do Simpson e Sharples, se não me engano, são 2 autores, que é Oceanografia Física e Biológica de Plataformas Continentais. É alguma coisa assim o nome do livro. Em inglês, né? Deixa eu achar no Google aqui. Simpson, eu acho que é o Sharples, Physical Oceanography, esse aqui. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Tá devagar a internet aqui. É um livro que eu realmente, é um dos melhores livros que eu já comprei, assim, que valeu o investimento, foi esse aqui, tá? Então, acesse o link, e é um livro que eu acho até vale a pena
ter, né? Ele é um pouquinho caro, né? Tipo, tá tudo caro, qualquer coisa que é caro para nós hoje. Mas é um livro muito bom. Tipo, é excelente, assim. Tá? Então, se é para recomendar uma bibliografia, a bibliografia que eu recomendo é esse livro. Tem uns 3, 4 exemplares na biblioteca. Né? Vocês têm que ver como que conseguem acessar. Ah, é? Então compartilha, por favor. Tá? Então a gente, de muito bom grado, vai aceitar o compartilhamento do PDF da Cristal. Tá? Porque eu não tinha também. Tá? Eu tenho um outro livro PDF, mas esse aí eu não tinha ainda. Mas vai ser muito bom. Então tá. Tá, então são 3h14, acabou a aula, tá? Então nos encontramos semana que vem naquele mesmo horário, tá? 8 horas até as 9 qualquer coisa e depois de tarde continuamos. E daí eu vou tentar ver se nas próximas aulas eu consigo distribuir um pouquinho mais teórico de manhã e fazer uma atividade mais prática de tarde. Ok? Então tá, e daí eu já vou pôr esses vídeos aqui lá no YouTube para os colegas que não puderam assistir. Beleza? Falou então.